Olá, tudo bem? Parece que muito tem se falado sobre a lei do retorno. E de fato, aquilo que plantamos, em certa forma e medida, iremos colher um dia. Seja aquilo bom ou não. Como diz, por exemplo, em Provérbios 18:7, a boca do tolo é a sua própria destruição. Quero trazer a você agora alguns textos para refletirmos sobre a questão da lei do retorno. Olha que interessante aqui, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2, o verso 12. Aqui o contexto é: Elias estava subindo para o céu. Elias, ele treinou ali o seu sucessor Eliseu, né? E Elias, ele faz um pedido. Na verdade, ele abre para que Eliseu faça um pedido a ele. Me peça a última coisa que você quer que eu faça a você. E Eliseu pede que ele tenha a porção dobrada do Espírito Santo que estava em Elias. E assim que Elias ia subindo, olha o que o profeta Eliseu disse para Elias. 2 Reis, capítulo 2, o verso 12. Que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Essa versão aqui que eu li é a versão Almeida Corrigida Fiel. Olha o que diz na versão bíblica, Nova Tradução Linguagem de hoje. 2 Reis 2:12. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. As palavras aqui tão claras que Eliseu disse: meu pai, você foi para mim como um exército com muitos cavalos, né? Olha que interessante. Eliseu, em algum determinado momento da vida dele, ele ficou enfermo. E essa enfermidade custou a vida dele. Ele morreu por essa enfermidade, inclusive. E vamos ver isso na Bíblia. O que o rei Joás fez quando viu Eliseu ali próximo à sua morte. 2 Reis 13:14. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Olha na versão linguagem de hoje o que diz. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. As mesmas palavras que outrora Eliseu pronunciou para Elias, agora o rei Joás pronuncia para Eliseu. Parece que aquilo que ele falou voltou para ele, né? Talvez aquilo fosse uma frase popular para dizer sobre alguém que você muito admira e respeita e que percebe que no seu contexto você está perdendo aquela convivência com a pessoa. De fato, o carinho que nós demonstramos para as pessoas, esse mesmo carinho acaba voltando para nós. Mas o lado negativo também é verdadeiro. Olha o que diz aqui no livro de Esther. Vamos ler aqui alguns capítulos. Capítulo 3, do verso 1 ao 2. Aqui diz, o contexto é o seguinte: o rei Assuero, ou o rei Xerxes, como algumas versões bíblicas mostram, tinha um braço direito ali no seu governo chamado Ramã. Olha o que diz aqui, verso 1 e 2 do capítulo 3 de Esther. Esther, capítulo 3, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, o rei Assuero, ou Xerxes, como diz uma outra versão bíblica, engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e pôs em seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Verso 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mordecai, ou Mardoqueu, em algumas versões bíblicas também, não se inclinava e nem se prostrava, porque ele era judeu.
Aqui nós vemos Hamã pegando raiva de Mordecai, lembrando que Hamã era braço direito ali do rei Xerxes. O rei Xerxes colocou Hamã acima dos governantes ali, e que todo mundo que passasse perante a presença de Hamã tinha que se curvar perante Hamã. Um sinal talvez de respeito ou até para alguns idolatria. E Mordecai, ou Mardoqueu, né, por ser judeu, ele não se curvava e nem mostrava essa devoção ali para Hamã. Esther capítulo 5, verso 14, olha o que diz. Então lhes disseram Zeres a sua mulher. Aqui no caso o contexto Hamã recebeu algumas ideias não tão boas assim, de pessoas próximas a ele, para fazer um plano para matar Mordecai. Verso 14. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados, cerca de 20 metros de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Hamã, que mandou fazer a forca. Hamã pôs em prática aquela ideia que ele quis colocar, né, que ele recebeu. Esther 7, do 9 ao 10, olha o que diz. Então disse Rabona, um dos camareiros que serviam diante do rei. Aqui o contexto Esther, ela se torna a nova esposa do rei Xerxes, né, o rei Assuero, e ela descobre o plano de Hamã de matar não somente Mordecai, mas também todos os judeus. E ali, com uma forma muito sutil e pura, como uma esposa comparece ao seu marido, ali Esther, ela fala dos planos diabólicos, né, de Hamã de matar todo o seu povo. Isso também incluía a vida de Esther. Quando o rei soube que Hamã queria matar todos os judeus, inclusive sua esposa Esther, o rei ficou muito furioso. E aí entra um contexto aqui de Harbona, né, um dos camareiros que serviam diante do rei, disse, né: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Hamã fizera para Mardoqueu, ou Mordecai, né, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Hamã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcai Hamã, que queria fazer o mal contra os judeus. Verso 10. Enforcaram, pois, a Hamã na forca, que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. O que nós entendemos dessa história? O mal que eu planto ou que eu planejo para o meu semelhante, ele pode voltar contra mim. Então a Bíblia, ela está cheia de conselhos para nós fazermos as pazes com nossos irmãos. Aqui nós vimos dois exemplos, né? Tanto em 2 Reis, das palavras que Eliseu proferiu para Elias, ele acabou vindo de volta, como Joás pronunciou, como também aquilo que Hamã planejou de mal para Mordecai e voltou para ele mesmo. Que nós possamos refletir nessa palavra no seguinte aspecto: vamos fazer o bem ao nosso semelhante, porque o bem também pode voltar para nós, o mal também pode voltar para nós. Então vamos ter boas ações para com o nosso semelhante. Vamos orar. Pai querido, nos use como instrumento de salvação e nos ajude a sempre fazer o bem ao nosso semelhante. Pedimos em nome de Jesus. Amém.